a, a estrutura em si, mais fechada, a estrutura mais fechada do texto, então. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que são os tópicos frasais, os elementos de coesão textual e orientação argumentativa. Eu já adianto, se alguém tiver alguma dúvida durante toda a apresentação, pode me interromper tranquilamente, tá? Tanto pelo chat, eu vou estar monitorando por aqui junto com o celular, ou pode abrir o microfone mesmo e me interromper sem problemas, tá? Então, vocês podem ficar bem abertos a tirar dúvida o tempo inteiro. Começando pelos tópicos frasais, então, o que seriam esses tópicos, né? Eles são estruturas que vão ter por objetivo eles estarem organizando o parágrafo. E dentro das estruturas do texto dissertativos argumentativos, os tópicos frasais vão trazer, dentre um dos aspectos que é cobrado na redação, principalmente da do Enem, que é o domínio da língua e repertório sociocultural. Então, eu vou estar passando aqui um dos tópicos que é a alusão histórica, que vai fazer bastante sentido nessa questão do repertório sociocultural, e no passar da apresentação também alguns pontos vão ficando mais elucidados. Então, eu trouxe aqui uma introdução de uma das redações nota 1000. Essa redação é de Carolina Mendes Pereira. Essa redação tinha como tema, do ano de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ela traz aqui inicialmente, né, em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários, né. Então, aqui começa uma das marcações, a característica desse tipo de início de introdução é denominada tópico, perdão, alusão histórica. Eu vou passar mais adiante. Aqui eu já trago um dos pontos para vocês que é bastante importante, de quando vocês vão estar fazendo uma citação de uma obra, seja ela um livro, seja ela um filme, sempre trazer, entre aspas, como a autora traz ali, né, pela internet, entre aspas, né, e depois de quem que é por exemplo, nesse caso, né, a música de Gilberto Gil. Então, sempre tomem cuidado com essa questão, porque isso também vai descontando bastante pontinho, e no final baixa bastante a nota. Alguns dos tipos dos tópicos frasais, então, eles são a alusão histórica, a definição, a declaração inicial, a comparação e a divisão. A alusão histórica. De um modo geral, ela vai trazer uma referência do passado. Então, por isso, o nome faz bastante jus à definição, né? Mas essa retomada de algo que aconteceu no passado não necessariamente precisa ser algo do passado. Ele pode ser, por exemplo, um livro, um filme ou uma série. Então, só trazendo aqui que quando vocês têm em mente, por exemplo, um livro, um filme ou uma série, esses três últimos especificamente, é só cuidar com a questão da contextualização, de como vocês trazem esse tipo de conteúdo, esse livro, para que ele tenha, de fato, um sentido para o tema e para as ideias com que vocês vão trazer. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma outra redação, que é do ano de 2016, que tinha como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? E traz como referência Brás Cubas, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, só vou ler ali rapidinho. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não permitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Não sei se vocês conhecem, alguém conhece mais ou menos um pouco sobre essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Tem em mente, assim? Perfeito. Então vocês percebam que quem tem conhecimento em cima dessa obra, de que ela bate muito com a questão da intolerância, a questão das desigualdades sociais, justamente que é um dos aspectos dessa obra, né? Eu não vou me aprofundar muito nela para não tomar tanto tempo, mas vocês percebam que essa articulação que nem a autora traz ali, né? Porque o título é Memórias Póstumas de Brás Cubas e traz Brás Cubas como o personagem principal, né? Da obra em si. E então vocês percebam como que se articula de fato toda essa a relação da obra geral, do aspecto geral da obra, junto com qual o contexto desse tema. É, eu digo, friso bastante isso, porque a descontextualização, ela também pode sofrer penalidade na redação. Pode não chegar a vir a a zerar a redação, mas vocês vão perder linhas. Então, eles desconsideram totalmente o trecho. Então, toma bastante cuidado com isso. Outro ponto de quando se traz, por exemplo, uma obra, um filme, uma série, é não trazer, quando se tem uma dificuldade na hora do nervosismo, de não pensar exatamente no ponto, né, de um ponto específico dentro de um desses três, é trazer o aspecto geral. Então, pega a essência daquilo que vocês têm por conhecimento e vocês aplicam. O Enem, de modo geral, todas as questões em redação, eles não cobram que vocês saibam, por exemplo, o que diz na página 15 do livro de memória póstumas, por exemplo, para aplicar na redação. E sim o aspecto geral de como vocês conseguem trazer isso. Né? Por isso que no começo eu trouxe a questão do repertório sociocultural, é justamente aplicado neste modo, de vocês conseguirem estar trazendo por exemplo, aqui nesse caso, né, uma obra justamente contextualizada. Então, depois ele até continua. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade em desenvolvimento. Então, aqui acontece um dos pontos que eu vou estar passando também mais para frente, a questão da contextualização, de como que você traz esse ponto, esse fato histórico, o livro, o filme, enfim, a série pro hoje. Aqui um outro exemplo é da redação de Gabriel Lopes sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, veja que aqui nesse caso ele já traz um longa-metragem, algo que talvez não seja tão comum, por exemplo, em plataformas por exemplo, uma Netflix, uma Amazon, onde está passando. Normalmente são filmes mais longos, enfim. Então, veja que é possível também estar trazendo outras formas, nesse caso aqui é uma audiovisual, né? Então, para essa redação, ele traz Na Quebrada, e aqui tem um ponto, não sei se todo mundo conhece esse longa-metragem, eu particularmente não conhecia. O que eu trago com isso é um ponto. Cuidem ao trazer, por isso que eu falo para não trazer um ponto às vezes tão específico e sim um contexto geral, é de cuidar com aquilo que vocês trazem para a redação. Cuidar com a forma com que se contextualiza alguns aspectos para não trazer uma coisa que, por exemplo, é muito local, por exemplo, um autor aqui de Joinville e que não tem um reconhecimento tão grande. Porque o que vocês têm que pensar é que o corretor não vai ter um tempo tão hábil de estar pesquisando, que obra que é isso? É verídico, não é? Então, tomar um pouco de cuidado também com que obra vocês estão selecionando desse filme, desse livro. Em algumas plataformas que tratam um pouco da questão da redação, eles trazem muito aquele combinho pronto, né, daquelas obras conhecidas. Não exatamente por conta desse ponto, e sim mais por conta de trazer autores mais conhecidos que eles acabam tratando
de puxar, por exemplo, é comum de ver Zygmunt Bauman, Foucault, como de livros, né, principalmente de questões sociais, é muito forte essas marcas, então cuidar um pouco com isso. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem? Só para eu ter ideia, assim? Perfeito. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar mandando, beleza? Um outro ponto do tópico frasal é a definição. A definição, o conceito dela é um pouco rebuscadinho, assim, então eu trouxe mais o aspecto da prática, de como se aplica de fato. Ela vai ser desenvolvida atribuindo uma significação acerca de uma palavra que está relacionada ao tema. Como assim? Aqui eu trouxe um exemplo, digamos que o tema seja pena de morte, né? Então, uma das formas é como consta ali. A pena de morte, então, a palavra central, é uma palavra central, é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Então, veja, que o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança, ele está fazendo ele está definindo, trazendo uma significação para essa pena de morte. Então, é mais ou menos dessa maneira que se articula esse tipo de tópico. Um outro exemplo aqui é da redação de 2015, que tratava a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Só uma questão que nem trouxe aqui, no caso, né, pena de morte. Apenas a palavra, né? Algumas redações, não sei se vocês farão, provavelmente vão acabar alguns fazendo outros vestibulares todos ali juntos. Por exemplo, a UDESC, ela não trata, assim como o Enem, por exemplo, uma frase longa, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é típico do Enem, essas frases bastante longas, né? Só que, por exemplo, a UDESC às vezes pode vir a trazer simplesmente um ponto desse, pena de morte, e você desenvolve sua redação em cima disso. Tem alguns vestibulares, se eu não me engano, FUVEST também traz alguns aspectos, alguns tipos diferentes, né? Não apenas o texto dissertativo e argumentativo, e também traz temas assim, palavras-chave, sabe? Então, vocês também podem estar trabalhando em cima disso. Nesse caso, da redação de Julia Guimarães da Cunha, ela traz como definição do feminismo, uma das formas. Feminismo é um movimento de luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Vejam que aqui, neste caso, traz uma questão talvez um pouco mais metafórica de definição, né? Não traz a pena de morte como o ato em si, e sim como uma maneira metafórica, o grito lancinante de uma sociedade sem fé e sem esperança. Neste caso, já traz uma definição mais concreta daquilo que de fato é, no caso, neste caso, o movimento, né? Então, vejam que a definição ela pode ser muito bem articulada em diferentes formas, em diferentes aspectos. Então, vocês podem estar trazendo pontos mais variados, sabe? Não ficar centrados apenas na definição literal. Nesse caso, seria a da, oh meu Deus, essa redação da Júlia, ela traz uma definição mais literal do que seria o feminismo, mas poderia trazer também de uma outra maneira. Um outro ponto da declaração, do tópico frasal é a declaração inicial. Ela é uma estratégia que ela demarca logo do início um forte argumento do assunto. Então, isso aqui é muito bom para quando você já tem um certo domínio em cima de do tema da redação em si, sabe? Então, vocês conseguem estar trazendo um posicionamento muito mais centrado. E esse tópico, ele traz a possibilidade de criar afirmações ou negações no decorrer do desenvolvimento. Então, vocês não ficam apenas não traz apenas assim, meio que norteando já o que você vai falar. Você pode trazer um contraponto em cima dessa declaração inicial. Um exemplo aqui é de Luísa Sonza Lima Leite, que essa redação
é de 2018 também, na manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vocês, só para eu ter uma ideia, assim, vocês já fizeram redação dos anos passados? Esqueci de perguntar no início. Ah, perfeito. Então vocês já têm mais ou menos uma familiarização. Beatriz já fez 5. Então você já tem uma familiarização, então, um pouco dessa. De como tá fazendo a redação, então. A pressão que eu me refiro. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A declaração inicial, nesse caso aqui, a revolução técnico-científico-informacional, sobre o controle de dados é uma coisa que apareceu bastante na redação de 2018, no que eu estava procurando, muita gente trouxe. Então, vejam que isso é uma questão bastante ampla, porque esse tipo de assunto, por exemplo, vocês acabam tendo em diferentes disciplinas no ensino médio, tratando disso, em geografia, em geopolítica, algumas vezes em história. Então, a declaração inicial, essa questão do domínio, ele vem muito forte, porque veja, nesse exemplo aqui, né, a revolução técnico-científica informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços do setor de informática e telecomunicações. Então veja que neste ponto, ela traz, já declara um dos aspectos daquilo que a gente está vivendo hoje em dia, que é justamente a revolução técnico-científico-informacional, aquela famosa revolução 4.0, e diz se até hoje em dia 5.0, né? Então, aspectos mais, como posso dizer, da atualidade, tecnológicos, vocês podem estar trazendo justamente contextualizando e fazendo toda uma ligação de tudo aquilo que vocês já viram e não necessariamente estar centrada, por exemplo, aqui, ó, na definição, que traz apenas um aspecto mais centrado de uma palavra-chave, ou da alusão histórica, que fica centrada apenas em uma obra, né? A declaração inicial tem essa característica de justamente conseguir demarcar muito bem os aspectos e criar esses contrapontos baseados de tudo aquilo que vocês já viram. Então, quando vocês têm, por exemplo, de fato, né, tem a segurança e um repertório bastante grande em cima de determinado assunto, é sempre bom você estar trazendo esses aspectos, né? Um dos pontos é aquela questão que eles pegam muito do domínio repertório sociocultural. Então, vejam que a revolução, esse tipo de aspecto, né, trazer, por exemplo, uma revolução, esses tipos de termo demonstram muito esse ponto. Então, fica bastante bacana estar conseguindo trabalhar em cima desse ponto. Vocês percebam que eu não marquei essa parte que está entre as vírgulas, né? Iniciada na segunda metade do século XX. Eu não cheguei a trazer, neste momento, o uso das vírgulas, mas eu quero frisar aqui para vocês justamente esse aspecto de acender esse ponto para vocês estarem cuidando e até mesmo vocês aprofundando, porque erros de pontuação também é descontado. A última redação, vou trabalhar um pouco sobre isso, trazer uma redação comentada. Enfim, então veja que aqui, iniciada na segunda metade do século XX, ele apenas está trazendo um aspecto dentro de toda essa revolução que ela traz, né? Porque não tem necessidade exatamente desse termo estar ali. Então, veja que se trouxesse apenas a revolução técnico-científico-informacional inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações, essa frase ainda assim ela fica muito boa, ela não fica ruim.
Então, ficar, tipo, cuidar com esse uso das vírgulas, ele é bastante interessante, e neste caso ele traz, consegue trazer até uma ênfase. Então, a articulação dos sinais de pontuação, que algumas vezes, às vezes a gente acaba até não dando tanta importância, ele é muito bom para estar trabalhando isso na hora de estar trazendo, na hora de estar escrevendo. Então, fica esse ponto para vocês estarem olhando também, esse ponto da vírgula. Um outro tópico frasal é o contraste ou a comparação. Ele é possível criar contrapontos, assim como na no declaração inicial, só que ele fica mais centrado dentro da ideia central do tema proposto. Então, vocês conseguem estar utilizando deste tópico e mostrar aqui na prática que fica mais fácil. Bom, este tópico, ele consegue criar contraponto dentro da própria iniciação dessa introdução. Então, veja que aqui um dos temas sobre educação no Brasil, isso não é de uma redação, tá? Quando fica o tema, é só um ponto, assim, não é de nenhuma redação, é apenas exemplos mesmo, que, de um lado, estão professores mal remunerados, sem estímulos e abandonados pelo poder público. Do outro, gastos exacerbados com computadores e inovação. Esse é o paradoxo da educação brasileira. Então, veja que, neste caso aqui, o que está em negrito é justamente o que vem trazer esse contraste. Quando você trabalha a declaração inicial, lendo essa redação por completa, vocês conseguem estar percebendo muito mais essa relação do que se pode estar criando de contraponto em cima da utilização do tópico. Agora, no contraste ou comparação, isso fica muito mais nítido. E uma das formas é justamente de utilizar elementos como neste caso, de um lado, de tal, do outro, o outro aspecto. Normalmente, sempre tem um contraponto. Então, vocês conseguem também estar articulando, e isso pode facilitar, de certa forma, para vocês na hora de vocês estarem trabalhando a introdução, o desenvolvimento. Justamente por conta de conseguir estar abrindo muito mais leque, talvez, de discussão, ser uma palavra, porque veja que aqui é possível depois, num desenvolvimento, estar trabalhando justamente essa questão dos professores e o outro ponto da falta de valorização e a falta de investimento acerca dos professores, da educação, enfim, justamente por conta dessa questão do paradoxo, né? Não sei se vocês têm ideia do que sentido a palavra paradoxo traz, né? Dentro das figuras de linguagem. Não sei se vocês já trabalharam ou vocês lembram. Um exemplo disso, do paradoxo, a ideia sempre de uma fusão. Então, isso uma palavrinha-chave, trazendo no seu sentido literal, né? É basicamente uma fusão entre ideias opostas, por exemplo, amor e ódio. Amor e ódio é um tipo de um paradoxo, justamente porque amor tem um sentido e o ódio tem um sentido totalmente diferente em cima disso. Então, trabalhar esses tipos de palavrinhas também é bastante bacana e também demonstra um domínio da língua portuguesa na hora de estar escrevendo. A divisão, pode ser utilizada quando você tem o objetivo de separar algum tema central, e o tópico frasal, esse tópico, ele pode ser uma ótima estratégia para vocês, porque ela consiste justamente na separação dessas ideias. Aqui, veja, também um outro, tratando da educação, outro tema, em que a educação é minuciosa, é min, minuciosa, complexa e demora. E ela se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Então, veja que com esse tipo de estratégia, vocês conseguem estar justamente
destrinchando essa ideia central, esse tema. Então, vocês conseguem estar articulando, de certa forma, também demonstra um certo domínio, porque essa, a divisão e a comparação, ela é um pouco complicadinha, porque exige um certo domínio do assunto. Então, quando se utiliza, então toma só um certo cuidado, caso alguém queira arriscar, tá tratando desse ponto, justamente por conta dessa questão. Alguém ficou com alguma dúvida de algum dos pontos? Queria que eu repasse? Quer falar alguma coisa? Certo, então. Então, tratando um pouco sobre os elementos de coesão textual. Ah, só uma questão, pessoal. Isso aqui vai ficando mais claro quando vocês vão começar a estar escrevendo de fato. Eu espero, de se esperar que no começo agora vocês não tenham tanta dificuldade em cima de como utiliza desses tópicos, tipo, show, alusão histórica, faço uma referência, a divisão que eu pego um tema e eu abro eles em diferentes aspectos, né? Só que na hora que vocês vão começar a escrever, as dúvidas vão surgir e depois no final o exercício vocês vão estar vendo que a forma com que eu trouxe é um pouquinho diferente do que o professor Hall trouxe como exercício para praticar isso, que vai trazer justamente essa questão no repertório de vocês, está forçando vocês um pouquinho mais. Vou pegar um pouquinho mais pesado. Elementos de coesão textual, então. O que são? De modo geral, eles são os conectivos que darão ligação entre as frases e os parágrafos. E o uso adequado desses elementos é o que vai trazer um pouco mais de fluidez, um pouco mais de leveza para o texto, sem ficar muito carregado, cheio de palavras, cheio de vírgulas. Então, a articulação desses elementos, ela é bastante importante e acontece bastante, não só na introdução, e aqui tem um ponto que eu quero trazer para vocês, é que esses tópicos frasais, eles são basicamente início de frase. Eles nos ajudam a ficar, tipo, qual a melhor forma de eu trazer, de eu articular o início dessa minha ideia. Que tipo de frase que tipo de estrutura, né, de estratégia que eu vou estar utilizando? Normalmente, isso se trabalha na introdução, justamente porque na introdução é que dá o pontapé inicial da redação, né? Normalmente, nos tópicos, nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão estar fazendo muito mais, por exemplo, alusão histórica, trazendo de acordo com tal, Bauman dizia isso, fulano de tal trazia isso no passado e hoje em dia nada mudou, ou mudou isso, pensa-se dessa maneira. Então, em qualquer ponto do texto, da redação, vocês vão estar trazendo um pouco disso. Então, não pensem que é apenas na introdução. É mais por conta desse fato da introdução trazer mesmo o pontapé inicial dessa, de toda a ideia que vocês têm acerca desse aí assunto. Bom, dentro dos elementos de coesão textual, existem muitas classes de palavras que podem ser trabalhadas. Inclusive, na apostila de vocês, lá tem bem mais assunto do que eu vou estar passando aqui. E um dos pontos que eu trouxe, nesse caso, as conjunções, é porque as conjunções, elas precisam de um pouquinho mais de atenção em cima delas, porque não é tão simples assim, na hora de estar escrevendo, de lembrar de criar a coerência e a coesão textual em cima, dentro do texto, né? Então, existe, por exemplo, os advérbios de modo e de intensidade, que eles também estão descritos lá na apostila, fora que também tem as preposições que também são bastante importantes. Bom, então vamos ir direto para as conjunções.
As conjunções, como vocês já devem ter estudado, elas são palavras que têm por função a conexão ou a ligação entre os termos. E dentro da morfologia, as conjunções pertencem à categoria invariável. Essa questão de uma categoria invariável, e não sei se provavelmente vocês também já viram isso, simplesmente traz de que essas conjunções, elas não sofrem é, variação de acordo com o gênero das palavras que estão vindo a seguir, por exemplo. Uh, Vamos pegar aqui, por exemplo, um substantivo, o menino, né? Menino, o substantivo é de uma classe variável, né? Ele vai concordar com o gênero da palavra e tudo que se liga dentro da função sintática com eles vão estar entrando, por exemplo, se usa o menino, a maioria das vezes, todas as palavras que são invariáveis, que são variáveis dentro dessa frase, elas vão estar tudo no masculino. Porque pode ver, porque tem menino e tem menina. Os artigos, tem o os e tem o as, porque são justamente essas marcas de gênero e também tem as marcas de plurais. As conjunções, elas não variam de acordo com o plural, elas simplesmente têm a sua estrutura e é aquilo ali, ponto. Ela não sofre mudança com isso. Então, acho que é basicamente isso. Isso ficou claro para vocês, essa questão de que as conjunções não vão mudar e do que seria essa categoria invariável? Certo, então. Os advérbios, eles também são uma categoria, em partes, elas são invariáveis, mas só tem que tomar um certo cuidado. Lá no apostila a gente trabalha um pouco mais em cima disso, mas de grosso modo seria basicamente isso. E da questão das conjunções, então, basicamente, de fato, a ligação e a conexão entre esses termos. Eu não trouxe a definição, digamos, por exemplo, que tem das conjunções, né? Conjunções coordenativas, subordinativas, justamente porque são nome um pouquinho rebuscado e não vem ao caso vocês saberem de fato que tipo de conjunção é. Aqui o interessante é justamente vocês estarem aplicando esses tipos de conjunções. Só um momento. Certo. Uh, Quando vocês estiverem, por exemplo, querendo parafrasear, e vocês sabem o que significa parafrasear? Vocês têm ideia disso? Isso fica claro para vocês? O que seria uma paráfrase? Certo. A paráfrase, isso mesmo, Amanda. E o José Vitor também trouxe em um outro ponto. É justamente isso. É basicamente vocês estarem escrevendo com as próprias palavras de vocês. Só que aí tem um cuidado. Provavelmente vocês já leram um texto no ensino fundamental, isso acontece com muito mais frequência no ensino médio também, de um professor dar um texto para vocês e pedirem que vocês escrevam com as suas próprias palavras uma ideia do que, tipo, escreva com suas próprias palavras qual a ideia central desse texto. É basicamente isso. A paráfrase, vocês têm que tomar um certo cuidado de que ela não pode, tipo, na maioria das vezes, principalmente na redação, é trazer a opinião de vocês em cima disso. A paráfrase, ela fica entre as próprias palavras daquilo que vocês entenderam com a citação. A citação é, de fato, aquilo que o texto trouxe, né? Isso mesmo, José. É comum de acontecer do pessoal fazer a paráfrase justamente para não copiar do texto motivador a palavra, porque copiar eles também desconta e pode zerar a redação. Então, a paráfrase, então vocês conhecem um pouco sobre alguns dos elementos que traz essas.
essa ideia de paráfrase que demonstra isso é o uso de algumas palavrinhas como, por exemplo, o isto é, o ou seja, em outras palavras, em resumo, em suma, em síntese. Veja que quando vocês citam, por exemplo, algum autor, vocês trazem partes, né? Vocês, só, pelo amor de Deus, vocês tomem cuidado com isso na redação, de usar parte do texto base, do texto motivador, porque isso dá bastante penalidade na redação. Enfim, de trazer um pouco a contextualização dessa citação, dessa paráfrase, e de como articular isso para o tema de para a ideia de vocês. Então, vocês vão pegar uma definição de um autor e trazer a contextualização junto com essas palavrinhas-chave. Por exemplo, vocês trazem um aspecto do Foucault e vocês contextualizam o isto é. E vocês vêm com a ideia de vocês, com ou seja, entre outras palavras. Isso ficou claro para vocês, esse ponto? Perfeito. Adição. A adição, vocês vão perceber que tem algumas delas reticências ali, né? Então, vejam que vocês vão estar trazendo, neste caso, sempre vai ter uma soma de uma ideia com a outra. Nunca vai ser uma, que nem no caso da oposição. Um exemplo é, sei lá, não só nos Estados Unidos, mas também na China existe uma grande emissão de poluentes. Veja que, por exemplo, usar não só nos Estados Unidos, e esse mais também na China, por exemplo, ele vai trazer essa ideia de soma, de que os ambos elementos que vocês estão trazendo, eles têm o mesmo, digamos, o mesmo ponto final, eles poluem. Então, mais ou menos desse jeito. O tanto quanto também, tanto o Brasil, sei lá, tanto o Brasil quanto em Portugal falam língua portuguesa, um exemplo. Então, vejam que também o tanto quanto, embora tenha esse tanto, e é que normalmente o quanto ele pode acabar dando uma certa confusão de ideia de oposição, de não estar tão atrelada assim àquele termo. Então, basicamente, de certa forma, a utilização disso vai trazer sim a ideia de soma. Isso fica claro para vocês, a utilização desse tanto quanto? O que pode trazer, por exemplo, caso vocês estejam, digamos, a população do Brasil, obviamente, é muito maior que de Portugal. Então, colocar que, tipo, tanto no Brasil quanto em Portugal, existe falantes numerosos falantes de língua portuguesa. Então, trazer mais ou menos essa comparação de maneira mais sutil também pode ser. Então, articular dessa maneira, né? O tanto se relacionar a algo de maior concentração de algo e o quanto a algo de menor concentração. Isso também é possível, tá? Não apenas, mas também, mais ainda, perdão. Também é uma maneira de trazer essa questão de soma. Eu vou depois na posição trago essa questão da vírgula ali antes do mas, enfim. O também é um ponto, né? Eu estou utilizando bastante isso agora na fala para trazer justamente por conta dessa adição, de que todos esses termos juntos, eles trazem a concepção de adição, o bem como e o como também são formas de articular essas ideias. Oposição, mas contudo, todavia, não obstante, entretanto, porém. Vejam, que antes eles trazem a ideia de oposição sempre. Então, por exemplo, quando a gente fala, tipo, eu gostei disso, mas que tal fazer dessa maneira? Então, não gostou tanto assim. Então, tem uma certa oposição nisso, tem algumas concepções. Então, sempre que vocês estarem utilizando desses elementos da coluna de oposição, vocês vão trazer uma ideia sempre contrária àquilo que vocês falaram antes. Outro ponto
Perceba que tem uma vírgula antes de todas essas palavras. Sempre, sempre vai ter uma vírgula ali. Vocês não colocam nunca antes, tipo, uma vírgula depois do mas. É sempre antes. O que vocês podem estarem fazendo é colocar uma vírgula depois para dar uma ênfase nesses elementos de oposição. Mas saibam que antes de utilizar esses elementos desta coluna, vai uma vírgula. Ok, pessoal? Porque tem toda uma questão por trás disso, mas de grosso modo o que vocês precisam saber é que sempre vai uma vírgula antes de conjunções Ai, meu Deus, espera. Aí fugiu o nome agora desse daí. Enfim, mas o que interessa para vocês é saber que sempre na oposição vai ter que vir uma vírgula antes. Alternância. Não tem tantos elementos, mas de grosso modo o que vocês podem estar articulando são esses. Não podemos usá-los em começo de frase. Pode usar em começo de frase, não tem problema nenhum, só que daí no começo de frase depende de onde que está essa frase. Talvez, por exemplo, início de parágrafo, toma cuidado com qual elemento, qual conjunção você vai estar utilizando, certo? Porque tem uma certa relação ali, alguns deles, o contudo é uma das formas que vocês podem estar utilizando de início da frase de uma maneira muito melhor do que o sim, por exemplo, o mas. Só cuidar. Isso mesmo, José. Normalmente tem uma afirmação, tem toda uma ideia antes de vocês estarem utilizando. Então, pode sim começar início de frase, cuida com início de parágrafo. Eu me arrisco a dizer para vocês para usarem esse tipo de palavra para início de parágrafo, início de frase, não tem problema, vocês podem simplesmente botar uma frase lá, dar um ponto final e começar com uma oposição, se eu não me engano, um dos exemplos aqui traz isso, mas início de parágrafo, assim, evita ao máximo estar trazendo esse tipo de conjunção, tá? Não sei se respondeu, acho que é o Lucas que perguntou, né? Ficou claro? Então, início de frase não tem problema, desde que tenha uma ideia antes, né? Mas início de parágrafo evita ao máximo de estar utilizando esse tipo de estrutura, esse tipo de palavra. Certo. A alternância. Então, a alternância é justamente isso, trazer essa ideia mesmo do que o título ali traz, né? Deixa eu ver um exemplo. Tem uma frase, vocês provavelmente já viram, principalmente no TikTok, tem que viraliza, quer queira, quer não, um exemplo, claro, vocês não me aplicam isso na redação, mas é uma das formas de vocês estarem vendo como funciona essa questão da alternância, de pode ter uma oposição entre ela, que nem nesse caso, né, quer queira, quer não, é uma das maneiras, né? Ela traz uma oposição, ou seja, quer você queira que isso aconteça ou não, não importa, a ideia do que vai ter por trás, de todo o contexto, né, vai acontecer. Ou seja, gente, sempre que vocês utilizam dele, vocês utilizam seja lá na frente. Então, é exatamente como tá ali. Seja, tal, vírgula, seja por isso. Então, normalmente, quando coloca só apenas um tipo de seja e depois muda totalmente o sentido da frase, bota um ponto final e segue para uma outra linha, eles dão uma certa descontada disso. Então, sempre está articulando essas palavrinhas juntas. Pode botar uma frase grande, não precisa ser só uma palavrinha, seja algo, vírgula, seja outra coisa. Pode ser uma frase. Ali tem a reticência apenas para trazer esse sentido de que depois vem uma ideia depois disso, né? O ora é a mesma coisa. Isso ficou claro para vocês?
Nessa questão da alternância? Certo. Se eu não estiver sendo claro em algum dos pontos, tá, pessoal, vocês podem estar perguntando para, pode estar falando ali para eu estar explicando novamente, que daí eu tento explicar de outra maneira, de uma maneira mais contextualizada, ou algo assim. Beleza? Elementos que expressam certas ideias, certas noções que vocês queiram estar trazendo. Uma delas é a ideia de causa. Então, elementos como, uma vez que, já que, dado que, são elementos que justamente trazem essa ideia de causalidade, esse aspecto de causalidade, justamente porque neles vocês conseguem estarem articulando melhor um contraponto, por exemplo, de vocês falaram de algo, sei lá, deixa eu pensar, por exemplo, a poluição em si. No Brasil é um aumento significativo da poluição, por exemplo, no estado de São Paulo, ponto. Uma vez que, com o aumento das empresas, daí vocês contextualizam. Então, vejo que vocês conseguem estar trazendo esses tipos de elementos como se fosse não uma explicação exatamente em cima disso, mas trazer essa questão de causa. O que causa, por exemplo, a poluição no estado de São Paulo? O aumento das empresas, o aumento de a falta de controle, por exemplo, depende de como vocês articulam a ideia, enfim. Então, mais ou menos nessa linha que vocês vão estar trabalhando com esse elemento. O outro ponto, que é o de acordo de acordado mesmo, tá, gente? De conformidade com aquilo que está trabalhando. Ele faz muita relação com esse paráfrase, porque veja, neste ponto aqui da paráfrase, vocês trazem, na hora que vocês estão escrevendo, vocês trazem, por exemplo, uma citação e vocês contextualizam. Os elementos que expressam, por exemplo, acordo, eles são muito utilizados nos parágrafos de também de desenvolvimento, porque aqui vocês criam a ideia baseada em alguém. E normalmente esse é alguém que você cita também na introdução. Então, segundo fulano, conforme Beltrano, de acordo com tal pesquisa, de acordo com tal instituição, segundo IBGE. Então veja que sempre que vocês colocam isso, de certa maneira, o que vocês estão trazendo depois é algo que precisa ser verídico também. Vem muito de acordo vem muito de encontro, aliás, com aquilo que eu tinha falado quando eu trouxe ele a alusão histórica, a questão do livro, de ele ser conhecido, de ter de um certo reconhecimento, justamente porque, por exemplo, nos textos motivacionais, vocês já fizeram Enem, então vocês sabem como que funciona. O Enem sempre coloca 4 textos, normalmente uma imagem, um é um gráfico, um infográfico, que seja, e tem 2 textos. Normalmente esses textos, eles têm opiniões, normalmente, não contrárias, mas que sim, de certa forma, tem alguns pontos ali que elas se confrontam, né? Justamente para, tipo, dar base. Não tem. Traz mais essa neutralidade do que esses textos propõem, né? Para não ter, digamos, uma linha e, de certa forma, fazer com que vocês escrevam de uma maneira, entre aspas, desejada que o texto coloca. Opa. Então, uh, acho que é isso. Então, o acordo vai trazer justamente essa questão e logo após vem essa questão da veracidade do que vocês trazem, então tomar cuidado. E alguns dos pontos desse texto, dos textos motivadores desses dados, dados
instituições. Então, ali pode estar utilizando, de certa forma, dos dados, não do texto escrito, tá, gente? Vocês cuidem com isso. Por exemplo, porque dado, e até para vocês utilizarem de tipo, ele trouxe um dado que nem uma estatística sobre a violência contra a mulher e vocês leram em um outro site, em uma outra pesquisa de uma outra instituição, que não está ali no caso, uma outra porcentagem, um outro aspecto, enfim, que ele seja quantitativo, e vocês querem trazer, vocês podem, não tem problema nenhum. Só, de novo, cuidar com o que vocês colocam de valores, porque o corretor pode, em um dado momento, sim, querer dar uma olhada para ver até onde vai isso, da onde que tu tirou. Então, isso pode estar acontecendo. Tanto é que, não só pelo volume de redação que é produzida, mas também justamente por conta desses pontos que demoram, né? Eu acredito que ainda não saiu o espelho de redação do Enem 2020. Eu, inclusive, fiz, e a princípio até o início dessa semana não saiu. Eu acredito que vai sair mais para frente. Então, tem esse delay de trazer essa resposta da redação. Aí amanhã? Beleza. Obrigado pela informação. Então, tem esse delay justamente por conta desse ponto. E lá é interessante de vocês estarem sempre olhando esse espelho, porque ele traz justamente essas questões de vocês, de como vocês utilizaram desses elementos, de como está o domínio da norma, da norma padrão, né? Isso. Porque acho que o primeiro aspecto que é cobrado logo de cara é justamente isso. Então, lá tem tudo marcadinho, 120%, 120, acho, 60%, perdão. 60%, 80% de domínio, demonstra essa questão de repertório sociocultural lá, aparece isso, então, por isso que eu friso bastante e trago bem isso forte para vocês, de desse aspecto. Eu também tô ansioso para ver como que eu me sei também nessa redação. Meio que eu faço mais para me testar também. Eu faço mais forte, mais o primeiro dia junto com a redação. Bom, conclusão. Logo, por fim, pois, portanto, vejam que esses daqui, o pois e o portanto, ele também tem essa questão de ter um sinal gráfico. Não é sinal gráfico. Sinal de. Meu Deus, fugiu o nome. Enfim, a vírgula um ponto antes deles. Porque eles também trazem em partes. O que tem por trás de utilizar, por exemplo, uma vírgula, um ponto antes dele é o mesmo que tem dentro da oposição, mas eu não vou entrar dentro desse mérito. Que também não vem ao caso, a aplicabilidade dele para vocês é o que mais importa. Então, o logo, por fim, pois, portanto, quando vocês estão trabalhando, por exemplo, uma ideia, tudo fica centrado nessa ideia, né? Porque justamente existe uma série de argumentos que vocês vão estar utilizando e vocês articulam isso e vão escrevendo e vão detalhando. E não necessariamente dentro de uma conclusão que vocês vão estar utilizando, conclusão que eu me refiro, uma das partes da redação, introdução, desenvolvimento com 2 parágrafos e o último parágrafo de conclusão. Não necessariamente esse parágrafo, mas sim a conclusão dessa ideia de que vocês trouxeram, e isso também, de novo, não apenas na introdução, mas em qualquer parte do texto de vocês. Então, acho que esse aqui é mais tranquilinho, assim, de conseguir tá trabalhando e articulando, do que os outros aspectos. Diferenças. Esse mais do que, menos do que, tanto quanto, o mais do que e menos do que vocês acabam vendo isso quando vocês estudam algumas das classes de palavras. Então, dentro
Isso. Dentro de algumas delas aparece um pouco dessa questão das diferenças que vocês conseguem estar criando. Então, mais do que, menos do que, traz o que a ideia ali literal dele traz, de o mais lógico, vocês vão estar utilizando de algo que, dentro de uma comparação, dentro de uma diferença, de algo que tem mais do que o outro e o menos de algo que tem menos em relação ao outro, né? Então, acho que esse é mais tranquilo para vocês estarem trabalhando. E o tanto quanto fica próximo desse. Fica dentro da adição e da diferença daquele aspecto que eu trouxe para vocês, de, por exemplo, de uma quantidade em relação a outra. Ali eu que tinha comentado com vocês, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal tem falantes de língua portuguesa, justamente porque no Brasil a população é muito maior do que em Portugal. Então, no Brasil, se juntar quase, acho que se juntar assim, a população de todos os países que falam língua portuguesa, ainda a gente é o que tem o maior número de falantes no mundo, justamente por conta do número da nossa população. Então, esse tipo de articulação também pode ser utilizado. Então, o tanto quanto pode ser de uma adição, eles se somam, mas também tem esse aspecto da diferença entre eles. Dentro desses elementos, ficou alguma dúvida, pessoal? Beleza, então. Isso. Então, aqui eu trouxe uma outra redação. Essa redação também é de manipulação de dados do ano de 2018, de Natália Cristina Patrício da Silva. Então, vamos lá. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implementação do governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Então, vamos lá, ali está alguns dos pontos estão grifados. Então, vejam, em amarelo está justamente o tópico frasal. Alguém se arrisca de que tipo de tópico frasal tá esse? Isso mesmo, é a alusão histórica. Veja, de que ela, embora tenha trago tenha feito todo um início, que não necessariamente seja é, traga o aspecto, ainda assim ela criou de uma maneira inversa, por assim dizer. Veja que primeiro tem a contextualização do que vai vir e depois vem o tópico, digamos, propriamente dito, né? Que faz referência a Getúlio Vargas, algo no passado, é uma pessoa que teve bastante influência, conhecido de certa forma, então, isso mesmo, é uma alusão histórica. Veja que aqui trouxe alguns dos elementos que estão coloridinhos. O entretanto, que traz uma ideia de, nesse ponto aqui, veja, num primeiro momento traz a questão do que ele fez, Getúlio Vargas, né, dessa manipulação e dessa falsa ameaça,
E depois, embora o entretanto, em certos momentos, ele traga uma ideia de oposição, ela traz um complemento de que, embora as, como posso dizer, digamos, a tecnologia, ela se aperfeiçoou, isso é muito bom, só que isso trouxe, ainda assim, mais um ponto negativo. Então, de certa forma, além de, pode trazer, né, esse aspecto de oposição, mas ele traz, de certa forma, uma complementação em cima daquilo que trouxe no tópico. Uma vez que traz justamente uma causalidade, de certa forma, em cima disso, porque vejam como que isso... Porque, assim, em certas palavras, o que vocês tentam... É um exercíciozinho que vocês podem estar fazendo, que uma das minhas orientações, depois no final, é vocês estarem lendo redações, espelhos de redações que são nota máxima, justamente porque com elas, principalmente quando é do MEC, e é uma das partes do nosso exercício da aula de hoje, que vai ser, eu vou estar trabalhando com vocês, é a redação comentada, e lá ele traz justamente esses aspectos, essas palavrinhas-chave, e vocês vão ver que eles de fato olham. A gente pensa, nossa, mas é só uma vez que, que eles percebem que utilizou junto com o E que criou uma ideia. Então, essas palavras, no final das contas, eles olham e isso dá ponto, isso demonstra domínio, isso demonstra que vocês têm esse repertório, porque vocês conseguem contextualizar. Então, é através dessas conjunções, é através dos advérbios, por exemplo, sei lá, por exemplo, intensamente, que traz justamente essa ideia de modo, né, uma das categorias de modo do advérbio. Veja que vocês conseguem estar articulando e dando certas ênfases, vocês conseguem estar colocando mais argumentos, vocês conseguem estar colocando mais ideias em cima desses pontos. Então, uma vez que ali, né, conferiram aos usuários a sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual, daí traz esse que ele se linka com esse uma vez, por isso, ele traz um aspecto não de causa, mas de consequência, porque, veja, conferiu aos usuários a sensação ilusória, prejudicou a construção da autonomia, por isso demanda intervenção. Então, tipo, qual que é a consequência em cima disso? É uma intervenção, ou seja, daí, obviamente, dentro da redação, ela desenvolveu esse tipo de aspecto. E aqui tem um dos pontos, a gente vai rever sobre as orientações argumentativas. O professor Raul trabalhou com vocês na primeira aula de redação, certo? Vocês viram um pouco sobre orientação argumentativa, não sei se vocês estão lembrados. Depois eu passo para vocês, mas enfim, não tem problema. Quando vocês trazem, vocês têm que tomar um certo cuidado, é que quando vocês colocam muita coisa e vocês não trabalham, isso também pode prejudicar a redação de vocês. Então, nesse caso aqui, o que ela trouxe de problemática necessariamente precisa estar sendo trabalhados no desenvolvimento. Basicamente, a gente trabalha com uma ou duas orientações argumentativas. Essas orientações argumentativas, elas se refletem no primeiro e no segundo parágrafo, de modo geral, do desenvolvimento, né? Não necessariamente precisa ter os dois parágrafos, mas isso é uma estrutura mais bonitinha, mais fechadinha, de que vocês conseguem estar articulando, né? São 7 linhas de introdução, 8 e 8 de desenvolvimento e 7 de conclusão. Então, vocês podem estar fazendo 3 parágrafos, por exemplo, de desenvolvimento, obviamente reduzindo, de certa forma, um pouco da linha, de um parágrafo para o outro,
daí isso depende da articulação de vocês e de como está fluindo essa ideia. Mas veja, de que se trabalha de certa forma, por exemplo, trazendo esse ponto de que trouxe uma sensação ilusória, prejudicou a construção da autonomia, e de que é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, trazer essa questão da influência nos hábitos de consumo, as convicções pessoais dos usuários, isso precisa, de certa forma, estar sendo trabalhado no desenvolvimento, ou pelo menos na conclusão. É mais no desenvolvimento do que na conclusão, né? Dificilmente tu coloca algo lá na introdução e depois tu só volta a falar na conclusão. Então, só cuidar com isso. Seguindo, então, ali. Eu também tinha um pouco desse problema de passar das 30 linhas. E sim, dá um desespero, porque a gente acaba, na hora do nervosismo, escrevendo tudo, fica perfeito, né? Naquele momento a gente olha, tá, mas eu não posso tirar esse trecho, porque esse trecho tá tão bonito, fica tão linkado, e esse próximo também não posso apagar, e aí começa o nosso desespero de fazer uma nova redação na hora que passa para a folha oficial. Aí tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, gente? Eu sei que isso acontece porque acontecia bastante comigo, então diminui a letra, tem que tomar bastante cuidado. Porque assim, gente, se vocês estão no começo escrevendo com um tamanho de letra e lá no final vocês botam a letra minúscula, tipo, pequena mesmo, isso também pode ser um problema. Então, quando vocês, tipo, que nem a redação desse ano, para mim era um tema que eu tinha bastante. Eu tinha muito argumento em mente. Então, uma das formas daí que eu faço é já escrever de letra pequena, desde o início, sem mudar. Justamente porque se eu penso em colocar tudo aquilo que está na minha mente, pelo menos eu tenho uma certa margem de segurança de que vai caber. Então, evita um pouco pagar. Na minha primeira redação, a experiência não foi tão legal porque eu escrevi com a letra grande, a letra estava horrível, e eu não entendi a minha própria caligrafia, então eu fiz uma redação na folha de rascunho e fiz uma outra redação na folha oficial. A nota também veio uma maravilha, né? Mas enfim, depois com o tempo. E aí tem outro ponto que redação é prática, tá, gente? Não existe receita milagrosa. Muitos cursos vendem essa receita milagrosa e, tipo, né, não existe. Você precisa estar realmente nesse exercício de escrita para vocês estarem conseguindo, de certa forma, aperfeiçoar as ideias, de se tranquilizar com o tipo de texto, porque, assim, é um texto muito fechado. Ele tem uma estrutura, 30 linhas e pronto, acabou. Então, não, isso de certa forma gera um certo bloqueio na gente, coisa que é natural no meio do nervosismo, né? Mas é sempre exercício de escrita, beleza, pessoal? E sim, eu também eu escrevo às vezes na contracapa. Certo. Vamos lá então. Isso aqui ficou claro para vocês? Esse tipo de leitura, como fazer, como buscar, certo? Então, basicamente, vocês podem estar pegando e olhando vocês mesmos, tá? Buscando, porque assim, ó, de certa forma não é tão complicado de estar olhando quais são esses elementozinhos. Porque, veja, tem toda uma frase ali no começo, né? A utilização até no Brasil vem dois pontos. Esses dois pontos, a utilização dele tá de maneira adequada, justamente porque vai vir uma explicação em cima disso. Então, se eu não me engano, vocês ainda vão ter uma parte da aula mais à frente que vocês não estão trabalhando essa questão de pontuação. E na apostila de vocês também tem, tá bem explicadinho, tá bem bacana o material, é, que mostra justamente a utilização do uso desses dois pontos.
fez a contextualização ali, trouxe, né, nesse caso, fez uma alusão histórica, né, trouxe algo do passado, vem um entretanto, então, tipo, já traz um elemento que vai trazer uma nova ideia em cima daquilo. Então, vocês já conseguem estar percebendo isso. Opa, aqui tem uma palavrinha-chave. Daí vocês tentam entender também, que isso é um exercício bastante bacana, de que função isso dali está tendo no meio da minha ideia. Função no sentido de que, tipo, que ideia ele vai passar na hora que eu tô lendo, né? Porque normalmente vocês escrevam a redação de vocês e depois vocês revisam a redação de vocês, né? Vocês buscam ver como essas palavrinhas-chave estão sendo articuladas junto com os argumentos de vocês, junto com as ideias. Depois ali, uma vez que traz justamente então essa questão de causalidade, ou por isso uma justificativa em parte, vai vir toda uma explicação ou um porquê, de certa forma, nesse caso, traz a consequência, né, demanda a intervenção, e o ademais ali que fecha com a última ideia da autora, né, porque vejo que dentro de dois argumentos que ela vai estar trabalhando é justamente essa questão daí de sensação ilusória que afetou a construção da autonomia intelectual, ou seja, isso aqui vocês compreendem também, né, do que ela está querendo trazer, da questão do algoritmo, que o algoritmo é o principal elemento da internet, então ele faz com que você tenha acesso apenas àquilo que você gosta, ou seja, você não vê nenhuma coisa que vai contra aquela ideia que você tem. Então, você cria apenas a percepção, quando navega na internet, daquilo que você gosta, e você não tem outras opiniões contra para criar argumentos de fato. Basicamente isso. E no final ali, a manipulação de fato dos hábitos de consumo, porque não sei se vocês já fizeram esse exercício de pesquisei uma coisa hoje, vai aparecer em um monte de site, um monte de rede social, no YouTube, no Instagram, no Facebook, não sei se vocês usam ainda Facebook, mas enfim, aparece lá a bendita propaganda sobre o que você pesquisou uma única vez. É justamente sobre isso que traz. Bom, vamos seguindo então. A orientação argumentativa. Eu não trouxe ela tão forte, porque eu vi que vocês estiveram com o Raul sobre isso, eu vi que ele passou bem firme sobre o que seriam essas orientações argumentativas. Então, só vou reforçar essa ideia justamente porque ela vai, tudo forma um elo, né? O tópico frasal, os elementos, a orientação argumentativa, e vai ligar depois um outro elo com o desenvolvimento da redação. Bom, as orientações argumentativas serão importantes para trabalhar os dois parágrafos de desenvolvimento. Então, aquilo que eu falei, provavelmente, e ela trabalha esses dois aspectos ali que, em partes ali, estão junto com os elementos em azuis e o que vem depois do que está do ademais. De modo mais sintético, a primeira orientação argumentativa que vocês colocam, a primeira ideia que vocês demarcam, é trabalhada no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E a segunda orientação, a segunda ideia, o segundo aspecto, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Só um momentinho. Então, a orientação argumentativa é basicamente isto. Aquilo que você coloca no final da sua introdução, você traz para o seu desenvolvimento. Mas necessariamente precisa ser duas orientações? Não, você pode colocar apenas uma e utilizar dos dois parágrafos para descrever algum aspecto, como se fosse uma divisão, sabe? Digamos, um lado A, um lado B sobre aquele ponto. Então, vocês podem estar fazendo dessa maneira. Só de novo, vocês não colocam um monte de coisa na introdução de vocês que vocês não vão trabalhar no desenvolvimento. O que pode acontecer com vocês, é de vocês colocarem e achar, tipo, eu vou conseguir trabalhar nisso, em cima disso. Daí, quando vocês olham a introdução de vocês, e fica tipo, putz, eu não falei sobre isso na minha introdução, mas eu desenvolvi muito bem. Bom, o que você faz, então? A melhor forma de contornar
é de trazer essa ideia de que você trabalhou, que você não colocou, por exemplo, na introdução, colocar lá e tirar o que estava antes e que não foi trabalhado. Não sei se deu para entender a ideia. Show. Basicamente isso. Isso acontecia muito comigo, principalmente no nervosismo, então minha orientação que fica para vocês é justamente escreva a redação de vocês. Tem aquele problema, né, de a gente botar um monte de coisa e depois ficar tipo, eita, não terminei minha ideia e terminou as linhas, né? Então, o que vocês fazem é já escreve com a letra um pouco mais reduzida, para ficar padrão, porque pode sofrer desconto. Então, cuidem com isso. E façam a leitura mesmo da redação. Pega ela e leia. Uma das maneiras de se fazer isso, a redação é algo que demanda tempo. Depois, se vocês pegam a prática, vocês vão ver que, tipo, embora vocês peguem a manha, vocês conseguem estar articulando melhor, demanda tempo. Não, isso é fato. Resolvam, por exemplo, no primeiro caderno que vocês, porque se eu não me engano, é primeiro ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Ah, para mim é tranquilo ciências, perdão, linguagens e códigos e ciências humanas e sociais aplicadas. Por exemplo, o que eu faço? Eu faço primeiro as de linguagem, porque para mim, de certa forma, eu tenho uma certa facilidade, não tiro tanta energia para estar resolvendo, digamos, não se torna uma parte tão estressante para mim. E eu faço uma parte dela e eu volto para fazer a redação. Primeiro eu leio a redação, a primeira coisa que eu faço, eu vejo tudo e eu vou resolvendo uma questão, vou refletindo sobre sobre o tema da redação. Eu fico, não, ok, eu vou fazer a redação agora. Eu paro o que eu estou fazendo e escrevo a minha redação e continuo. A linguagens e códigos, eu fiz isso esse ano. E terminei linguagens e códigos e eu corrigi a minha redação. E eu encontrei um monte de erro. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso aqui, João? Eu fiquei, tira essa vírgula, bota uma vírgula aqui, essa palavra aqui não está tão bem colocada. Daí, escrever com a letra pequena também dá espaço para vocês corrigirem e escrever em cima. Eu fiz isso também. E funciona, sabe? Aumenta bastante o nível de pontuação, porque vocês vão ver que vocês vão acabar encontrando, de certa forma, algum errinho, alguma coisa. E, né, esse errinho, se passa batido, pode vir a não conquistar os desejados 1.000 pontos, né? E então fica essa orientação de vocês sempre revisarem a redação, tá? Não deixa ela para a última hora, porque daí fica muito nervoso. Os fiscais começam a tirar muito rápido aqueles bendito papelzinho que me deixa mais ansioso ainda. Então, faz certinho, faz com calma. A redação, ela é um bloco e já respondo da minha nota. É, do... Ai, meu Deus, espera. Isso. Vocês desenvolvem ela... Ai, meu Deus, espera, me perdi. Tá, deixa eu voltar da nota. A minha primeira redação, eu fui com 540. A segunda eu fui para 600 e... Acho que foi 640 também, a última eu tirei 780. E, tipo, eu nunca tive o hábito, embora eu esteja explicando isso para vocês, tipo, não tenho esse hábito tão forte da escrita. Mas dos últimos tempos praticando bem mais, né? Isso foi antes de eu entrar em letras e não tinha esse apreço pela esse tempo também de dedicar para a escrita, por isso que eu falo para vocês. Uma das formas que eu consegui, por exemplo, subir de 100 em 100 pontos a minha redação é justamente fazendo esse tipo de exercício, de revisar a redação. Nessa redação que eu fiz, a última de 780, eu encontrei bastante erro mesmo, porque num primeiro momento eu escrevo bastante rápido, não tenho, às vezes, de certa forma, um cuidado com as palavras,
né? Tanto pelo nervosismo quanto pela ansiedade, que eu sou muito ansioso e na hora da redação isso pega. Então, revisando a redação, você consegue fazer com que muito do que pode sofrer desconto na redação venha a ser descartado e a nota só sobe. Então, fica uma dica para vocês, viu? É bem isso mesmo. E, tipo assim, gente, aqui vai uma questão entre aquilo que fica assim de reforço para vocês, né? Aquilo que fica como, por exemplo, que vendem pra gente de que tipo, gente, vocês precisam tirar nota 1000. Se vocês não tiraram nota 1000, meu Deus, tá tipo horrível então a redação de vocês. É, não embarque muito nesse estereótipo, tá? De que tipo, precisa ser a nota 1000 necessariamente, embora ela seja um bloco, então por isso que redação pesa um pouco, porque ela é um bloco só, assim como matemáticas e suas tecnologias, enfim. Então, sempre vão, tipo, eu faço para me testar justamente porque eu faço letras, então eu gosto disso, do desafio, e justamente a redação, eu não tenho a prática tão forte, hoje em dia tenho, da escrita, e hoje em dia eu tô me forçando mais a escrever, então eu testo a redação justamente por conta disso, para ver esse aspecto. Mas não se fixem nesse ponto, sabe? De tipo, eu preciso tirar a nota 1000. De fato, ela pesa muito, porque é um bloco. De fato, vocês precisam tentar tirar uma nota um pouquinho melhor. Mas não adianta vocês focarem, que nem tem gente faz, muita gente faz, foca demais na redação, tem uma nota boa, mas não foca nas outras disciplinas, e isso dá uma defasagem. Por exemplo, tira, sei lá, 900 na redação, mas vai com 600, 700 nas outras, baixa. Então, precisa ter um equilíbrio ali e vai, sabe? Então, tipo, eu sou professor e estou ensinando para vocês, mas a minha nota ainda não é 800. Tipo, eu vejo isso, só que eu não tenho essa cobrança, desculpa até, pessoal, pela sinceridade, mas, tipo, justamente por conta disso, porque é um exercício, é uma forma de. Uma das formas para vocês estarem sempre aumentando de pouquinho em pouquinho a nota de vocês vai ser basicamente o exercício, gente, de escrita. Não tem como fugir disso, e esse é o segredo. Então, de certa forma, né? Então, eu acho que fica essa minha dica para vocês. Isso é forma, um certo desabafo, porque eu sei que pega muito a redação, a pressão em cima da gente. Então, José, sobre esse teu ponto, fazer esse exercício de primeiro começar um pouquinho e fazer a redação, voltar, de certa forma, tu consegue estar vendo um pouco do que de fato é um erro e de fato aquilo que tá ok, sabe? Tirar um pouco dessa cobrança de tipo, eu acho que isso aqui não tá bom, tipo, ficar, meu Deus, eu vou perder ponto se eu não mudar. Daí às vezes muda e de fato pode desestruturar ali a, o parágrafo, né? A introdução, desenvolvimento, enfim. Então, eu acho que isso é uma das formas, sabe? Eu também tinha muito esse costume de ficar olhando e achar que tá tudo errado. Então, vai muito do que o Alan falou ali, de trabalhar a confiança também, porque com, a partir do momento que você fica confiante de fato naquilo que você tá fazendo, você fica tipo, não, tá ok, isso aqui tá bom. Porque, veja, não adianta você ter um certo repertório, isso de palavras, isso de argumentos, e você querer dar um passo além daquilo que você não tem um certo domínio. Porque daí você vai tentar usar uma palavra, digamos, mais rebuscada, porque parece que ela é chique, que ela é bonita, e ela não tem nada a ver com as ideias. Então, cuidar muito com isso, sabe? E aí, acho que esse é um ponto a ser bastante considerado. É bem o que a Amanda falou, ali de tirar 960 na redação, inclusive meus parabéns para você. Isso é muito bom. E tirar a média de 650 nas outras disciplinas justamente por conta do medo. Então, é bem isso, acho que eu estava falando mesmo.
Pessoal, eu vou seguir porque ainda tem mais um pouquinho, daí se sobrar um tempo, daí a gente dá mais uma conversada, tá? Porque tem mais umas partes aqui, eu preciso dar encaminhamento da atividade para vocês. João, Sim? deixa eu aproveitar então pedir pro pessoal o nome para a chamada. Perfeito. Pessoal, dá o nome completo então para a chamada e daí vocês voltam a prestar atenção no aula do professor, tá bom? Obrigado, João. Regina? Deu uma parada ali, então vou continuar aqui rapidinho. Então vamos ver um pouco dessa questão da introdução comentada. Isso daqui, essas redações vocês conseguem também pelo site do MEC, tá, pessoal? E lá tem, acho que 7 exemplos, partes dessas redações eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu vou fixar mais na explicação em cima dos elementos, tá? Não vou ler toda a redação. Então, o seus, ele é, de certa forma, ele é um pronome que ele pode gerar, assim, não uma ambiguidade, mas tem que tomar um certo cuidado como utiliza ele, justamente porque os seus, ele pode sofrer mudanças com a sua função de acordo com como ele é aplicado na frase. Então, de novo, sempre pensa como aqueles elementos vão estar atuando na frase e que sentido eles estão dando na hora que vocês estão escrevendo as ideias e articulando. Então, o no entanto, que vem um sentido de contraponto, porque nessa primeira parte aqui ela traz que ele louva, entretanto, no entanto, com o avanço dos algoritmos, mecanismos, controle de dados e desenvolvimento para empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Aqui, vejam que esse, no entanto, vai de oposição àquilo que ele trouxe. Então, no começo, né, a ideia dali. O desse modo traz uma ideia de causa, de certa forma, também depende um pouco da função. Ali, quando eu trouxe, por exemplo, esses pontos, as conjunções, esses elementos que expressam, é que, de certa forma, eles expressam esses tipos de, de ideias, né? Só que vejo, o tanto quanto ele pode ser uma adição, como também pode ser uma diferença. Então, sempre está cuidando um pouco com a utilização de algumas dessas palavrinhas. Essas notícias e produtos culturais, o corretor deixou como um ponto a utilização inadequada da vírgula, porque ele não tem necessidade da vírgula estar sendo utilizada, porque, veja, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais, passa, de certa forma, uma ideia junta, e a vírgula, ela separa esses elementos. Então, tem que tomar um certo cuidado quando faz a separação com a vírgula, porque ela pode quebrar o sentido sintático da frase, e isso desconta ponto. Na apostila também tem um pouco trabalhado as questões de pontuações. Desse modo ali eu já trouxe. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Essas são duas formas de vocês estarem trazendo. É uma das formas de trazer esse início do parágrafo de desenvolvimento mesmo. Então, veja que aquilo que eu falei de que... Deixa eu beber um pouquinho de água. Que eu falei de que um elemento, ele não é utilizado apenas na introdução, mas também no desenvolvimento. Aqui está um exemplo. Vejam que essas palavrinhas, elas vão se linkando e elas vão trazendo a estrutura fechadinha. E isso é perceptível. Todos esses pontos que estão grifados, eles também eu peguei de acordo com o que foi comentado, justamente para mostrar para vocês que esses elementos são sim notados, eles são elementos que de fato trazem essa ligação entre as ideias, eles conseguem, de certa forma, conseguir fazer com que o texto não fique aquele texto pesado.
porque uma das dificuldades de quando se começa a escrever redação é de tentar toda hora ficar botando vírgula, de ficar botando um ponto final, de ficar trazendo mais uma ideia, mais uma ideia, mais uma ideia, e no fim não chega, não sai de lugar nenhum para lugar nenhum. Então fica parado e se torna um texto muito pesado. Então, quando começa a utilizar esses elementos, vai fluindo mais, sabe? E como que eu vou estar articulando deles? Exercício de escrita. Então, não adianta fugir disso, porque vocês vão precisar estar sempre ali escrevendo para estar aperfeiçoando cada vez mais a utilização dos elementos. E o portanto, ali, como havia dito anteriormente, que acho que tinha uma pergunta sobre utilizá-los, né? Aí tá um exemplo que acho que era as conjunções usando ideias de oposição. O portanto, que a gente tinha falado ali, depende um pouco da função, ele pode, dependendo como utiliza, trazer essa ideia de oposição, mas normalmente ele traz essa ideia de conclusão e de causa. Então, você trabalhou tudo sobre a ideia, né, central do texto ali, e você fecha. Então, portanto, diante do exposto, diante do que foi, diante do que foi dito é horrível. Não. Mas enfim, basicamente esses pontos, né? Você não está também trabalhando um pouco mais no decorrer das próximas aulas sobre o desenvolvimento bastante e também sobre a conclusão. Daí vocês vão ver mais um pouco desses pontos. E a atividade, então, pessoal, que eu deixo para vocês é realizar a introdução das questões A e B da apostila Leitura e Produção Textual dos Exercícios no exercício 1. Eu peço que vocês encaminhem via e-mail e são 15 alternativas, mas eu peço duas, tá, pessoal? Porque senão eu não vou dar conta. São 15 alternativas lá dessas daqui, ó, para vocês estarem articulando. E o que eu trouxe para vocês, que eu falei, assim, que o meu seria um pouquinho mais pesado, é como eu não tenho texto motivador. E esse tipo de exercício trabalha justamente a questão de você utilizar aquilo que você já tem e aperfeiçoar essas ideias, porque, tipo assim, vocês sabem de muita coisa. Vocês não precisam engolir um livro de um sociólogo conhecido, um livro de um filósofo conhecido, ficar atolados em, tipo, meu Deus, eu vou ver tudo isso agora porque preciso de informação. Vocês sabem de muita coisa. Então, eu trouxe esse tipo de exercício justamente para desafiar vocês a usar aquilo que vocês têm de repertório de vocês. Então, e vocês conseguem, garanto isso para vocês. Aqui eu só chamo atenção nesse exercício que tem a exigência de terceira pessoa do singular, ou seja, o ele. Lembra que o professor Raul trabalhou com vocês, que é a utilização. Eu prefiro por doc, que daí eu consigo estar enviando para vocês um retorno comentado, tá, Eduardo? Daí acredito que seja melhor, porque PDF talvez fique um pouquinho complicado e para deixar comentário. Então, o terceira pessoa é tipo, percebe-se, compreende-se, analisa-se. Então, sempre tem o hífen com um C, normalmente, tá? Normalmente. Acho que no verbo para redação vai utilizar disso. E na primeira pessoa do plural, vocês já sabem, vocês vão estar articulando podemos, compreendemos, sempre dessa maneira. Então, acho que seria isso para vocês. E o meu e-mail pode ser por esse, mas também tem um, se eu não me engano, é esse aqui que está lá no portal do Moodle, que eu tinha disponibilizado. joaopaulomacf@gmail.com. Tenho também o joaopauloniville@gmail.com, mas eu peço para estar enviando nesse daqui também. Mas se acabar enviando por outro também não tem problema, porque eu também vou estar vendo e eu vou dar o retorno também para vocês.
A atividade é essa daqui, exatamente essa, tá, Nicolas? Sem problema. Isso mesmo, só a introdução, neste primeiro momento. Daí vocês vão estar articulando um tópico frasal, é, os elementos de coesão textual, as orientações argumentativas. Nesse primeiro momento, vai ter monitoria, tá, gente? E eu peço para vocês que vocês utilizem dessa monitoria. Porque assim vocês vão estar conseguindo articular. Nesse primeiro momento, eu não vou ser tão criterioso para vocês. É, eu já respondo, tá, pessoal? Eu não vou ser tão criterioso justamente para vocês irem trabalhando aos poucos, mas vou deixar bastante comentário. E eu acho que é isso, sabe? Porque no decorrer vocês vão ter ainda bastante aulas de redação em cima dos outros aspectos que daí sim vai pesar mais, e daí com a monitoria vocês conseguem estarem vendo os outros, porque desse exercício 1 de desenvolver as introduções são 15 temas, e eu acho que consegue trabalhar daí, conforme vai passando o tempo, vocês vão conseguindo articular. É isso mesmo, é joaopaulo.macf@gmail.com. O prazo, pessoal, eu posso dar até sexta-feira da semana que vem, acho que fica tranquilo para vocês estarem enviando. O quanto antes também eu dou a devolutiva também para vocês. Daí, eu só peço que vocês identifiquem, por favor, no como tema, como aí fugiu o nome. O título do e-mail, isso, dia 4. O título do e-mail é redação, tá? Só para eu saber do que se trata. E se caso algum deles cair para spam, eu consigo. Eu puxo de novo e eu analiso certinho, tá, pessoal? Então, eu acho que seria isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que eu respondi tudo que vocês perguntaram ali. Esse slide ele vai ser disponibilizado, tá, pessoal? Daí vocês também conseguem estar analisando também um pouquinho mais desse ponto. Esse que eu trouxe aqui grifado. A monitoria, eu vou estar verificando com o grupo certinho para estar verificando. Mas, eu fiquei meio assim de falar, mas então é isso mesmo, ainda não tem o definido o dia certinho. Mas façam uso da monitoria, tá, pessoal? Porque de verdade vai estar. Assim, vocês conseguem ter um retorno e ver, assim, que ponto vocês estão cometendo algum deslize, tipo, isso aqui ainda não ficou tão claro. Então, é bastante importante.